Acabei de comprar esse Nissan GT-R batido, que acreditamos ter sido vítima de um fraude de seguro. Mas apesar disso, eu acho que consigo reconstruir e consertar esse carro em até 24 horas. E dessa vez, é 24 horas mesmo. Eu não vou sair da minha oficina durante 24 horas completas. Faltam 9 horas. Na tentativa de reconstruir um carro que eu nunca trabalhei antes. Eu consigo ver o óleo. Eu não vou ultrapassar o limite, a menos que eu precise fazer um test drive no carro. Ah, não. Mas por quê? Quando eu vi esse carro no leilão de salvados, parecia que os danos eram mínimos. Um conserto fácil. Mas há um defeito grave e caro, que eu acredito que seja o motivo pelo qual esse GT-R acabou no ferro velho. Falha na transmissão. Transmissão. A transmissão. Nos primeiros modelos do Nissan GT-R, as transmissões eram propensas a falhas. A Nissan GT-R é uma sucata. E como a Nissan se recusa a vender cada peça da transmissão separadamente, você é praticamente obrigado a comprar uma nova, o que pode custar milhares. Mas qual a possibilidade de ter um problema na transmissão no dia em que sofre o acidente? Parece improvável. E esse era o risco que eu estava disposto a correr. Mais um. É isso. 2013. Nesse momento, os lances já ultrapassaram o valor que eu tava prevendo. Então, se esse carro precisar de uma transmissão, será uma grande perda. Mas mesmo assim, eu ia tentar. 13 libras? 20 libras. E quando eu achava que eu tinha superado o lance e já tinha dado o meu lance máximo, o meu cameraman resolveu dar um lance de 750 libras. Então mais 750 não é problema. Vendido! E parece que resolveu. Agora eu era dono de um Nissan GT-R, conhecido por ser um matador de supercarros. Um dos carros mais personalizáveis que eu conheço, oferecendo uma excelente relação custo-benefício. E agora é meu. Ai, meu Deus. O que aconteceu aqui? Meu Deus, eu comprei o GT-R! Esse é um daqueles carros que eu sempre adorei, mas nunca cheguei a comprar. Tá, então, ele liga? Ah tá, fica no meio. Isso é... Tem coisa errada com os freios. E aí, são esponjosos. É, não tem freios. Ah, eu acho que eles devem ter pulados. Olha isso, que preço coisa leve antiga. japonês. Primeiras impressões? Parece tudo bem, mas a bateria tá descarregada e há problemas com os freios. Agora vamos conectar bateria a bateria pra ver se a gente consegue dar a partida no aparelho. Tá, vamos lá. Vamos começar. Aparentemente uma falha na transmissão. Mas, será que vai valer a pena? A gente quer ouvir o rugido do Godzilla. Tá fedendo aqui. Bem tranquilo. Tá muito bom. O motor funciona, o que é um bom começo. Mas e a caixa de câmbio? É preocupante, né? O que tá acontecendo lá embaixo? Isso faz diferença? Eu não sei se isso é normal, mas olha o pedal do freio, olha isso. Chega até o chão. Tem alguma meu coisa de Deus. errado com o freio. O problema com os freios é estranho, mas até agora a caixa de câmbio parece estar funcionando bem e de fato selecionou as marchas. Agora vamos dar ré. As respostas do acelerador. Neutro, primeira marcha, manual. E qual é o problema com a caixa de câmbio? Eu não sei. Acho que vamos ter que descobrir. E descobrimos. Naquele momento eu não estava pronto para mexer no carro. Então deixamos o veículo no reboque e no dia seguinte, quando voltamos, todos os problemas começaram a surgir. Eu acho que o plano é: vamos tirar do reboque e fazer os testes. Se essa caixa de câmbio estiver em boas condições, então fizemos um bom negócio. Ok. Ainda não sei porque não há freios. Literalmente vai até o chão. E então começou a falhar na transmissão. Ó a luz de falha na transmissão. Tá piscando no painel. Com luz de falha no motor e de tração. Mas, de novo, tudo isso pode ser apenas devido à bateria fraca. Ou... Apesar da falha na transmissão e das demais falhas no painel, o GT-R ainda conseguiu engatar uma marcha e começou a se mover sozinho, o que é uma boa notícia. Você já viu isso? Você já viu isso? O mais legal é que... Olha isso. O quê?
Olha que da hora. O painel se move junto com o volante. O painel para pra que você possa baixar o volante. E não obstrui sua visão no painel. Você pode movê-lo pra baixo. Ainda consigo ver o traço pra movê-lo pra cima. Por que não é um recurso de todos os carros? Isso é muito legal. Acho que temos um GTR muito bom aqui. E é bem raro ver um sem modificações. É só essa falha de transmissão que tá me preocupando. Mas talvez se eu der uma volta com o carro, todos os defeitos desaparecem? Então esse foi o próximo passo. Certo? Olha só isso. Automático. Não entra no modo manual. Fica automático. Certo, vamos ver se a gente consegue corrigir qualquer erro enquanto a gente... É como o C63. Ah, sim. Ah, isso não é bom. Tipo, o pé tá totalmente no chão. Poderia ser um solenoide. Oh, mano. Eu acho que tem um problema. Eu acho que não é tão vantajoso quanto a gente achava. Essas caixas de câmbio do GTR funcionam como uma espécie de caixa de câmbio manual, mas em vez de usar uma alavanca de câmbio do carro para selecionar a marcha, você pressiona a alavanca atrás do volante. Ela utiliza solenoides pressurizando ao óleo, que deslizam para dentro e para fora para selecionar a marcha. Mas se um desses solenoides emperrar ou houver um problema com a parte elétrica, é claro que vai ter falhas. Uma demonstração, então tá no modo automático. Partindo da imobilidade, com o pé totalmente no chão, você esperaria que isso acontecesse, porque são vídeos de arrancada do GTR, que eu já vi muitos deles na internet. Pronto? 3, 2, 1... Isso já foi melhor. Mas eu definitivamente não tava certo. Parece que temos um problema. Agora eu tô acreditando nessa área com uma possível carreira em seguros. 100%. Certeza. Como é possível que a caixa de câmbio quebre exatamente no momento em que você sofre a colisão? Assim, não faz sentido. Isso não faz sentido. Tipo, por quê? Ah, minha caixa de câmbio deu problema e acabou Aí incomodando alguém. O carro, né? É conveniente, né? Porque agora eu recebi o pagamento do seguro. Isso jamais aconteceria. É, exatamente como seria tão conveniente como se isso acontecesse, não seria? Tipo, se você fosse, se a caixa de velocidades avariou e depois você ligou pra Nissan e falou, tipo, ô amigão, minha caixa de velocidades avariou, quanto? Eles diriam, mais mão de obra, 30 mil libras. Eu ficaria tipo, não. Aí no dia seguinte alguém bate nele e você pensa, não, alguém bateu no meu GTR. Ah, vou ter que receber minha indenização pelo meu carro. Não acredito. Isso seria uma pena. Né? Eu gosto de GTRs, mas... Bom, na verdade você gosta. Sim, mas eu não estava dizendo que eu gosto desse. Eu gosto de GTRs, mas esse é o modelo antigo, não é? A diferença nem é tão grande assim. Eu percebi isso. Uma teoria, olha só, sobre a única coisa não modificada. Esse aqui é um chaveiro da Seven Valley Motorsport no GTR. Uma empresa que modifica GTRs. Talvez você esteja na profissão errada e devesse ser detetive. Portanto, tem vários problemas aqui. Uma falha na caixa de câmbio, uma falha na bateria, uma falha no ABS, uma falha na lateral traseira, uma falha na porta e também uma falha nos freios. Eu comprei esse carro para reconstruí-lo em 24 horas, pensando que talvez conseguíssemos evitar o problema na caixa de velocidade. Mas ainda assim, vamos tentar dentro de 24 horas e eu não vou sair da unidade e o cronômetro só começa a contar quando esse carro entrar nessa unidade. O Matt definitivamente tem um problema na cabeça. Isso aí é 24 horas dentro da minha unidade para consertar o GTR. Como o carro apresenta defeitos na caixa de câmbio, achamos que não seria uma boa ideia continuar dirigindo. Então agora eu posso colocar em ponto morto, posso retirar essa peça de plástico, inserir a chave e agora eu posso deslizar a alavanca de câmbio para dentro do ponto morto que possamos empurrá-lo para dentro da unidade. Antes mesmo de receber o carro, eu encomendei todas as peças que eu achei que precisaria. E eu espero que seja o suficiente, porque o desafio tá prestes a começar. Então é isso. A partir desse momento, durante 24 horas, eu não vou sair dessa unidade. Matt, o cameraman, e o meu pai vão me deixar no horário de sempre. Eu vou ficar aqui e eu espero conseguir resolver isso nessas 24 horas. Agora eu tô um pouco preocupado com a caixa de câmbio, mas vamos começar essas 24 horas. E começou. Bora lá. Começamos com o que, Tony? Aparentemente a bateria. Os erros que estamos encontrando no painel são todos erros eletrônicos.
E as falhas eletrônicas começam pela bateria. Se a gente conseguir botar uma bateria de bom estado, e se for apenas uma questão de apagar os códigos de erro e as caixas de velocidade estiver boa, já tá num ótimo caminho. E eu poderia passar o resto das 23 horas e 59 minutos fazendo uma porta e um painel traseiro e depois resolvendo esses problemas de freios. Já vimos isso muitas vezes antes. Bateria fraca causando diversas falhas elétricas. Qual tamanho você me deu? 10? Você também me deu 10. Sim, eles têm 10 anos. É? Achei as coisas chinesas meio estranhas. Isso é japonês, então... Então eu acho que o correto é começar pela bateria. Porque ainda existe a possibilidade desse carro não ter prestado defeito na transmissão antes de ir pro leilão. E deixar a bateria descarregar completamente pode ter causado a falha. Até agora se passaram 6 minutos. Bateria, fora. Uma nova vai ser instalada. A bateria nova me custou 60 libras e nós acabamos de reinstalá-la. Mas dessa vez conectamos primeiro o positivo e depois o negativo. O meu pai vai explicar o porquê. Os anudos de corrente passam de negativo para positivos, eles não passam de positivos para negativos. Eles não giram no sentido horário, e sim no anti-horário. Não é relógio. Últimos acessórios para fixar na bateria e a gente vai ver se isso mudou alguma coisa, certo? Eu acho que se for um negócio realmente muito bom e uma aposta vantajosa, não vai ter defeitos na transmissão. Tá? Hora de pegar o leitor de códigos. Vamos lá? Agora vamos conectar o leitor OBD, que esperamos que nos diga o que diabos está acontecendo com esse carro. O primeiro passo é conectá-lo à porta OBD. Então podemos ler os códigos. Eu espero que isso resolva. Se for o caso, é uma pichincha. É. Passagem no motor. Deve ser reprovação pro sistema ABS. Sim. Tá, isso é possível. Temos uma falha no sistema ABS. Aguardamos que o cartão lesse todos os códigos. Assim podemos ter uma ideia do que tá dando errado. Ok? Então, transmissão, solenoide. Como eu imaginava, um dos defeitos está no solenoide numa caixa de câmbio. Além de outro defeito também. Desempenho do módulo de controle. E isso pode acontecer porque a bateria tá fraca. Ai, meu Deus. Se isso funcionar, eu juro. Se essa bateria de 60 libras consertar a caixa de câmbio, vai ser incrível. Mas por que teria um histórico de faltas? Mas se a bateria tiver com carga baixa, aparecerão vários códigos de erro que serão referentes a falhas antigas, já que agora a gente tá com uma bateria nova. Esse erro está relacionado à bateria fraca, bateria descarregada, mau contato ou outro problema. Vai ser bateria. Esperamos que essa falha tenha sido causada apenas por uma bateria fraca. Então o que eu vou fazer agora é apagar esses códigos de erro e ver se algum deles retorna fazendo alguma leitura de código de falha. Esses dados foram apagados com sucesso. Boas notícias, ok. Parece que funcionou. Há vários outros códigos de erro no carro que eu vou apagar agora e depois a gente vai ver se eles vão voltar a aparecer. Não tem mais defeitos. Sem defeitos remanescentes. A ignição tá desligada agora. E damos início ao processo, eu acho que precisa de um test drive. Por favor, se não houver a luz piscando ao ligar, é sinal que tá tudo certo. Não há luz! Não há luz! Não há luz! Acho que temos uma luz de controle de tração acesa de uma falha no sistema ISP. Visite o revendedor. Talvez precise de uma condução. Talvez precise que alguém dirija, não é? Se isso resolver, essa é tipo a melhor saída que me permite desde que eu não toque no mundo exterior. As regras são as seguintes. Eu posso sair da unidade quando eu estiver fazendo um test drive no carro. Será que o carro só precisava de uma bateria de 60 libras para resolver o problema na transmissão? Os freios ainda estão sem freios, então definitivamente há um problema aí. Vai ficar manual? Ele vai. Tá dirigindo muito bem. Nem ferrando, isso resolveu o problema. Não. É muito melhor. Segunda marcha, encontramos uma falha. É mesmo? É, tem uma falha, mas é a falha no ABS, um mau funcionamento no sistema ABS. Parece estar funcionando. Temos um problema relacionado ao ABS e ao controle de tração, mas acreditamos que a falha na transmissão já foi solucionada. Agora vou no modo automático. Vou no alto, bora. Funciona! Sem chance! Sem chance! É muito melhor. Temos mesmo a chance de encontrar um produto vencedor. Um dos problemas na transmissão já foi resolvido e ainda temos 23 horas para consertar o restante dos danos. E tá parecendo cada vez mais possível. Então,
Resolvemos o problema na transmissão, mas também temos um problema no ABS, uma porta quebrada e um painel traseiro danificado. Com 23 horas restantes, acho que acabei de garantir pelo menos umas 10 horas para solucionar problemas na caixa de câmbio. Agora, resta saber se encontramos algo incomum embaixo do GTR. Parece que tem um vazamento aqui, ó. É de óleo aqui, ó. Ah, sim. Parece que temos um pequeno vazamento de óleo na região da caixa de câmbio. Então precisamos inspecionar isso. Olha isso. Olha isso. Dá pra ver que é de Devon. Bom. Meu Deus, faltam algumas partes. O escapamento tá totalmente enferrujado. Sabe de uma coisa? Parece que todos os parafusos embaixo são originais de fábrica. O que é um sinal de um carro muito bem cuidado. Já a ferrugem provavelmente se explica pelo fato do local ser Devon e servir de salva-vidas, e provavelmente morava perto do mar, né? Anteriormente, vimos que a placa do carro indicava que ele era de Dorset, que fica no litoral do Reino Unido. Então esteve exposto à água salgada. E para corroborar com isso, podemos ver que ele apoiou os botes de salva-vidas. Talvez isso fosse um bote de salva-vidas, pela quantidade de ferrugem embaixo dele, mas ainda acho que precisa ser limpo. Olha só, acreditamos que encontramos uma pista sobre os freios. Olha só, olha, parece que o paquímetro tá sendo ajustado. E olha eles. Isso não pode ser original. Por que se espaçaria o paquímetro? O único espaçamento desses é só se você for instalar um disco maior. Mas isso não explica porque não temos um pedal de freio. Mas antes de pisarmos no freio, eu tô um pouco preocupado, pois sabemos o quão ruins são essas caixas de câmbio. E parece que tem óleo aqui embaixo, então primeiro precisamos inspecionar de onde tá vindo, o que significa que temos que remover esse painel aqui. Depois podemos fazer esses freios funcionarem. Eu acho que a gente consegue fazer os freios funcionar sem precisar, tipo, comprar nada. Esse carro é simplesmente incrível. Para checar o vazamento de óleo, precisamos remover essa enorme proteção inferior. Então tô torcendo para que não seja nada drástico. Descobrimos de onde Pode ser vinha que o vazamento. esteja saindo do interruptor. Olha. Então, esse vazamento de óleo, ele tá vindo de... Não sei o que é isso, talvez seja uma chave seletora, porque, olha, aqui tá tipo... Vê a alavanca de câmbio, onde ela tava selecionada em neutro, estacionamento, ré, direção ou qualquer outra posição, mas olha só, dá uma olhada nisso aqui. Eu removi isso daqui em apenas 2 segundos e todo o óleo tava aqui dentro. O óleo no sistema elétrico? Né, tá chegando no interruptor. No fundo do interruptor. Oh. O novo interruptor deve resolver esse vazamento de óleo. Então eu vou ter que encomendar um. Você tem um novo escapamento para isso? Não sei. Aposto que esse é o único carro que você não colocou um escapamento novo e ele precisa mesmo de um. Meu pai tem razão. Esse escapamento já viu dias melhores. Mas isso não tava na lista de coisas que eu precisava consertar. Vamos resolver esse problema com os freios. 22 horas e eu só tenho tempo pra trocar 2 painéis, então bora lá. Lado errado. Quão bem resistiu? Essa roda, creio eu que ela nunca foi limpa. Olha só quanta poeira de freio. E eles colocaram os novos pesos. Por aqui, é! Mano, o que é isso? E olha só, o pneu tá esticado, então o pneu é do tamanho errado e é um radar, simplesmente não combina com nenhum dos outros pneus. Tá, esses discos de freio, você acha que são originais? São bem recentes. Precisamos medir e comparar com os originais. Fazemos. Então podemos ver se esses espaçadores estão na pinça, já que ele fez um upgrade nos freios. Até agora, nada revelou por que nossos freios estão esponjosos. Mas podemos ver um espaçador atrás da pinça, provavelmente porque foram instalados discos de freio melhores. Você pode comprar a versão atualizada de 390 mil. Então ele vai medir o disco para ver se é a versão atualizada. 390, a versão atualizada. Então era o disco melhorado, e isso explica os espaços atrás da pinça. Mas isso não explica porque o pedal do freio afunda até o assoalho. Agora, o motivo pelo qual um freio de carro fica esponjoso, como todos sabemos, é a presença de ar no sistema hidráulico. E a maneira de retirar o ar é soltar esses sangradores em cada canto e esperar que isso faça o ar sair do sistema. Se não houver ar no sistema, então temos um problema com os freios, o que não é bom. Será que basta sangrar os freios para que o pedal volte a funcionar? Acho que se analisarmos... Eu vou trocar o fluido de freio. O que eu acho uma boa ideia. O meu pai tá drenando todo o fluido do freio velho e depois vamos substituí-lo por um fluido novo.
Então eu vou encher o reservatório agora com fluido limpo, É. ok? Porque tá vazio. E então, quando meu pai colocar o fluido Valvoline novo, ele deverá expulsar o restante do fluido velho do sistema. E ao mesmo tempo, devemos também eliminar todo o ar que estiver no sistema. Meu pai vai até em cada esquina enquanto eu bombeio o freio do carro. E espero que a gente consiga pegar um pedal. Ok. Luz de pedal. Teste de pedal. É uma pedra. Sério? É muito duro. Olha, olha. Parece uma pedra. Resolvemos isso por 0 libras, quer dizer, 60 libras no momento. Mas por que o painel indica uma falha no ABS? Mesmo tendo um pedal de freio, ainda apresentava uma falha no ABS e no controle de tração. Mau funcionamento no sistema ISP. Temos esse código de ajuste de válvula. Agora o controle de tração funciona diminuindo a velocidade da roda, que segundo o sistema está acelerando muito rápido em comparação às outras, impedindo a patinagem da roda. E o ABS entra em ação quando detecta que uma roda está desacelerando muito em comparação com as outras, impedindo a derrapagem. Mas existe um tipo de sensor necessário para que ambos os sistemas funcionem. E esse é o sensor de velocidade da roda. Esses sensores informam tanto ao ABS quanto ao controle de tração a velocidade de rotação de cada roda em determinado momento. E se houver uma falha em qualquer um desses sensores de velocidade da roda, então é claro que teremos uma falha no ABS e no controle de tração. Então o que eu tô fazendo agora é levar o GTR para outro teste de direção com leituras de cada sensor de velocidade da roda, para garantir que todos estejam lendo na mesma velocidade. Destrancando à esquerda. Agora também deve ler na mesma velocidade. E parece que sim. Não há sinais óbvios, né? A luz do ABS tá acesa? Eu tô com problemas no ABS e no SP. Então o problema tá nesse conjunto de válvulas. Assim como a caixa de câmbio, o ABS também funciona com solenoides. Se a ECU detectar que tem uma roda derrapando, ela vai enviar um sinal para um dos solenoides para interromper o envio de força de freagem para essa rota derrapando. Agora, é possível que essa falha no conjunto de válvulas tenha a ver com os solenoides. A única solução que encontramos foi devolvê-la à unidade e investigar mais a fundo. Ainda falta uma porta na lateral traseira, mas já consertamos os freios e a caixa de câmbio. O tempo tá acabando. Trouxemos o carro de volta para a oficina e testamos tudo. Todos os relés do ABS que pareciam estar funcionando corretamente. Mas então achamos que encontramos uma solução. O código C1193 está relacionado à bomba do ABS, e a bomba do ABS precisa ser calibrada com uma ferramenta que a gente ainda não tem. Essa pessoa tentou usar a tecnologia da ACU para testar, mas não funcionou para ela. No fim, a solução foi pagar 150 libras para fazer uma calibração na concessionária Nissan. Aí então funcionou. Por que seria necessário uma calibração de válvula? Será que é porque a bateria tá descarregando e eles não recebem energia suficiente? Então precisa ser recalibrado. Precisa ser recalibrado. É isso. É isso. Teremos que ir a Nissan. E agora são 5:07 na sexta-feira. Bom, eu ainda considero uma vitória, porque os freios estão funcionando. A transmissão está funcionando. Gastamos apenas 60 libras e tudo funciona, então... Além dos muitos danos. Então, de novo, a conclusão se resume a questões elétricas. Maldita. Mas agora podemos passar para a parte da carroceria, que é um pouco mais simples. Ok, vamos tirar as portas, pessoal. Então, meu pai acha que eles só usam rodas de 12, 14 e 15 polegadas em carros japoneses. E você estaria certo, porque são 12 milhões. Essa porta ela é feita de alumínio, por isso é bem difícil de consertar. Além disso, portas de segunda mão não eram muito caras. Então eu vou remover essa porta e substituí-la por uma usada. Há um parafuso para dobradiça superior, uma para inferior, a correia de segurança no meio e em seguida a fiação. Você pode... deixa comigo, mano. Mano, deixa comigo. Tá saindo. Ok, porta fora. E depois de tirar a porta, precisamos garantir que retiremos tudo de dentro dela. O painel da porta e o retrovisor. Chris tá aqui e veio dar uma passada pra ajudar. O que ele vai fazer é tirar esse cartão da porta. Não é o que você vai fazer, Chris? Então, Chris vai fazer isso enquanto a gente retira mais peças danificadas. A próxima peça é a traseira. E não são necessários muitos milímetros pra removê-la. Bora, Chris! Indo! Chris começou a desmontar o painel da porta antiga, porque vamos precisar dele para colocar na porta nova.
A lateral traseira, para ser substituída, dá muito trabalho. O que significa que temos que removê-la. Tá vendo isso? Solda por pontos, por pontos, por pontos, por pontos, por pontos. E não para por aí. Vai ocupar toda a parte interna dessa janela. Toda a extensão desse vidro que, aliás, já vinha com um protetor de tela antes de começarmos o desafio de 24 horas. Para remover a tela, tivemos que dar uma pequena parada na cabeça. E eles conseguiram. Bom trabalho. A tela tá fora. Essa tela também tá fora. Podemos fazer isso em 19 horas com algumas interrupções usando um novo? Só tem um jeito de descobrir. Diferentemente da porta, a lateral traseira era de aço, o que facilita um pouco o reparo, mas vamos precisar de uma oficina mecânica para fazer isso, e era bem mais barato do que uma lateral traseira nova. Alguém comentou que, ao remover isso, é importante encomendar novos clipes, porque eles quebram fácil. Encomendou novos clipes? Não. Você acabou de dizer vou fazer com confiança. Não! 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 Não. O cara que falou sobre os clipes. Ele Foi não me isso que ele contou fez. tudo. Ele quebrou os Ele clipes. fez. Ele fez, não fez? É. O rapaz que me falou nos vídeos também me comentou que, ao fazer isso, ele quebrou o acabamento. Erros foram cometidos. Isso sempre vai acontecer. E na verdade se descobriu que esse acabamento é parafusado por baixo. A boa notícia é que eu acho que poderíamos consertar isso para voltar a funcionar. Mas é claro que isso vai nos tomar ainda mais tempo precioso. Desligado. Sabe de uma coisa? Foi estupidez usar 10 parafusos pro painel da porta. Além disso, presilhas. Uau! Isso foi uma pechincha. eBay, 350 libras, mesma cor. E ainda vem com a fiação, a maçaneta da porta, um vidro pra janela, mas vamos ter que mudar algumas coisas. Alguém realmente fez um upgrade nos alto-falantes desse carro pra um Audition. E eles também cortaram a fiação original. Vocês podem ver os dois conectores vermelhos aqui. Então o Chris vai trocar o alto-falante melhorado pelo original. Podemos verificar se essa peça é roubada, pois podemos consultar a etiqueta VIN no aplicativo Call Vertical para confirmar. E se constar como roubado, então temos uma mercadoria roubada, o que tem que denunciar para a polícia. Para verificar a autenticidade de um carro, basta ter o número VIN ou a placa do veículo. E a Call Vertical obterá dados de mais de 20 países diferentes, só para descartá-las? Não pode ser. Esse veículo foi danificado e classificado como perda total pela seguradora, sendo na verdade um veículo de categoria B. E usei o mesmo cheque para esse carro para realmente influenciar minha decisão de pagar aquele pouco a mais no leilão. Apesar do histórico de danos, esse veículo possui uma ótima classificação no inspetor de veículos. Todos os clipes são... olha, eu não quebrei nenhum clipe. Acabei de quebrar o acabamento. Chris voltou à área da porta instalando os conectores de fiação originais para o alto-falante. Depois ele também precisa trocar o espelho retrovisor da porta antiga para a nova. Mas ao consultar a verificação vertical do carro, é possível constatar que a quilometragem está correta e não há discrepâncias. Mas eu posso ver que o carro foi danificado como categoria S, o que significa que pode voltar a circular na estrada. Próximo passo, Chris. O espelho vai ser instalado. E depois do espelho, o vidro volta pro lugar. O que eu acho realmente incrível desse carro é que eu consigo ver que ele teve apenas um dono, pois eu tenho acesso a todo o histórico do veículo. E eu também consigo ver o mês que ele foi danificado. No ano passado, em junho. Estamos trocando o vidro antigo pelo novo, porque o usado vem com vidro fumê. Além disso, o vidro possui a marcação do número VIN, então vamos garantir que todos eles correspondam. E finalmente, a porta do carro funciona. Dito isso, se você quiser anunciar seu carro no Call Vertical, você pode fazer através do link aqui na descrição aqui embaixo. E usando o código MATCH, você vai conseguir um bom desconto. E parece com o Chris. Muito bom, Chris. Vamos! E JD me abriu as portas. Chris abriu uma lata de Red Bull, que significa que já percorremos um quarto do caminho. Entretanto, tivemos que retirar a saia lateral. Os parafusos dessa saia lateral estavam muito enferrujados. Os parafusos mais enferrujados do mundo. Isso é Nissan. Você odeia a Nissan? Não, só parafuso da Nissan. Isso significa que temos que ter muito cuidado ao removê-los. Tá toda a areia da praia aí dentro. Tem literalmente uma praia no chão. Eu não sei o que o antigo dono fez com esse GTR, mas parece que ele se divertiu bastante com ele na praia, ou talvez nas trilhas do off-road.
Mas no fim, conseguimos tirar. Olha tudo isso. Tudo isso vem de Devon. Ai, meu Deus. Com a saia lateral removida, agora devemos conseguir acessar tudo. Restam 17 horas e 59 minutos. Matt já vai embora. Então só restam eu, meu pai e Chris pra continuarmos. Eliminado. Tudo que tiver preso na parte traseira tem que ser removido. Todos esses botões, interruptores e fechos de portas precisam ser removidos. E depois de fecharmos a porta, é hora de remover a tampa do porta-malas. Desaperte os parafusos das duas dobradiças de cada lado. E então, em vez de desconectar toda a parte elétrica do porta-malas, vamos simplesmente levantar ele e deslizar para fora do vidro traseiro. Agora, podemos acessar todos os pontos de solda para remover essa parte traseira. O Chris vai começar a remover os pontos de solda com uma com uma furadeira, mas a ideia é que não vá até o fim. A gente quer apenas remover a camada superior para depois a gente ter uma superfície para soldar. E é por isso que ele tá usando uma broca especial. Enquanto o Chris removia os pontos de solda da parte frontal do painel traseiro, meu pai e eu estávamos tentando tirar o para-choque traseiro do carro para que pudéssemos acessar todos os pontos de solda atrás do para-choque traseiro. E parece que as luzes traseiras saem junto com o para-choque traseiro, que é o que eu estou desparafusando agora. E tudo que eu faço de um lado, eu tenho que repetir do outro lado, conforme o dia avança e o tempo continua passando. A remoção desses pontos de solda por perfuração é um processo demorado. Agora faltam 17 horas e 23 minutos e o Liam também entrou na brincadeira. Liam aceita o desafio. Quanto mais pessoas trabalharem nesse carro, maior será a chance da gente conseguir terminá-lo dentro do prazo de 24 horas. Agora eu e o Chris estamos trabalhando para remover esses pontos de solda com uma furadeira e em seguida usando o cinzel para pontos de solda para fazer uma cunha entre a lateral traseira e a estrutura interna. O pai tá saindo do trabalho. Restam 17 horas. Agora meu pai se foi. Vamos pôr o carro na rampa para que a gente possa finalmente remover esse para-choque traseiro. O GTR volta para a rampa de 2 postes. Precisamos remover esse para-choque traseiro agora. As duas rodas foram retiradas. O Liam vai dar uma olhada por trás do revestimento para soltar os parafusos que prendem o para-choque traseiro à lateral traseira. E do outro lado eu vou remover todo o revestimento do arco. Esse carro parece nunca ter sido limpo. Tem muita sujeira. Mas teremos bastante tempo depois das 24 horas para limpar tudo e talvez usar uma bomba de gelo para eliminar tudo. Assim que eu e o Liam desparafusamos todos os parafusos, podemos retirar o para-choque traseiro completo, incluindo as luzes traseiras e o difusor. Por trás do para-choque o carro tá bastante limpo e tudo é totalmente original. Até o escapamento, o que eu suponho que é um bom sinal. E agora o Chris está trabalhando para separar a parte externa da estrutura interna do revestimento do arco. Certo, a gente tá chegando naquela hora que se a gente não fechar as janelas, a gente vai atrair 9.000 mosquitos. Agora, tá feito. Nossa, já tem uma mariposa lá dentro. E essa é gorda, parecida com um pássaro. 16 horas. Com tudo exposto na parte de trás, voltamos à perfuração e à remoção desses pontos de solda com cinzel. Precisamos ter cuidado para não danificar nenhum painel embaixo da lateral traseira, porque é ali que a gente vai soldar. Mas o Chris parece estar gostando desse trabalho. Então o que decidimos fazer, em vez de substituir apenas esse buraco, substituir todo o painel com toda a seção de iluminação e tudo que tem aí dentro. Vamos substituir apenas o painel lateral externo. Então a gente vai furar esses pedaços com uma furadeira. E essa parte mantém essa peça no carro, que na verdade não vai acontecer. Pra ser justo, tudo vai ficar bem, porque aí a gente sabe que a luz tá na posição correta, sabemos que a bota tá na posição correta, a gente só precisa alinhar o painel lateral, então eu vou começar a furá-las. O Chris já tá preparando o resto lá, esperamos que consigamos realizar isso. Acho que essa é a melhor solução. O único problema em fazer isso é que corro o risco de danificar o novo painel. Então eu tenho que ser o mais cuidadoso possível aqui. Eu acho que consegui. Restam 14 horas. Estamos numa situação complicada por aqui. Estamos removendo a película protetora dessa parte traseira e tá ficando uma bagunça. E estamos tentando subir aqui.
O teto fica em cima da lateral traseira, como se os painéis do teto estivessem por cima e a lateral traseira deslizasse por baixo dele. Então, fizemos um pequeno furo aqui e eu espero que possamos resolver isso, retirar o objeto debaixo do telhado porque não queremos danificá-lo. Uau! É! Oficina mecânica. 1/4 de desconto. Finalmente, removemos o painel traseiro. Que trabalho. Mas, receio que vai demorar ainda mais para recolocar o novo painel lateral. Olha só isso. A boa notícia é que toda a estrutura interna, ela tá intacta. Na verdade tem alguns danos na estrutura interna aqui, como no arco da roda, que achamos que pode simplesmente ser consertada com alguns ajustes na lataria. Agora tudo isso precisa ser limpo em todos os lugares. Onde houver solda, eu tenho que limpar. Passamos a lixadeira por toda a superfície e depois podemos começar a encaixar a nova peça. Jack também me disse que é melhor colocar o painel lateral com as rodas já instaladas. Dessa forma, o carro não fica apoiado na carroceria e também não causa nenhuma flexão estranha. Devemos colocar a porta antes de colocar o painel, para garantir que o painel lateral fique alinhado com a porta e com o porta-malas. Isso parece ser um... Sim, parece terrível, ainda faltam 13 horas. Liam desapareceu pra cortar o cabelo às 1h15 da manhã. Eu acho que foi a pior desculpa que ele teve. Precisamos garantir que a estrutura interna esteja perfeita antes de começarmos a encaixar o outro painel lateral. Então, com um pouco de calor e martelo, conseguimos remover a parte do arco da roda sem grandes problemas. Em seguida, usamos a lixadeira de cinta para limpar todos os locais que estavam com pontos de solda. Assim conseguimos uma superfície limpa e adequada para soldar. Ok. As rodas estão no lugar. Eu vou baixar, retirar e então vou dar início ao processo de reinstalação do painel lateral. Não podemos estragar isso. Porque se estragar, isso vai ser um desastre total. Tá, o plano. Vamos pôr uma porta nova. E o porta-malas, assim a gente tem um ponto de referência para alinhar essa parte traseira. Vamos lá. Mas quando eu e Chris levantamos a porta para encaixá-la no carro, encontramos outro problema. Ah, não. Ah, não. Tem um parafuso ou uma porca dentro dessa porta. Isso é sabotagem. Tempo precioso tá sendo desperdiçado. Tivemos que remover o painel da porta de novo e tentar retirar esse parafuso solto que tava na porta. Aqui. É o que tava causando barulho. E depois que encontramos, tivemos que remontar tudo. Mas isso é típico de carros. Com um parafuso fora, podemos começar a alinhar a porta com o carro. Um parafuso em cima e o outro embaixo. A afiação e a cinta de verificação. Tá com uma boa cara. Olha isso. Isso. Tá muito bom. A cor também fica bem. A cor não é tão ruim assim, mas eu acho que a gente consegue ver melhor durante o dia como deve ser. Mas na verdade não é tão ruim assim. Também precisamos colocar a tampa do porta-malas. Isso é para que quando colocarmos a lateral traseira, tenhamos duas referências para alinhá-la. Porta-malas instalado, porta instalada, painel traseiro. À medida que nos aproximamos da linha intermediária. Isso é ótimo na minha opinião. Ok, então aquilo ficou encaixado embaixo. Depois fizemos um teste de encaixe da lateral traseira para garantir que tudo tivesse alinhado. Olha isso. Há um primeiro teste de encaixe. Acho que precisa subir um pouquinho. Mas... não, isso é absolutamente sensacional pro primeiro ajuste. Eu não consigo acreditar na finura de todos os painéis e como tudo se move, mas olha só isso. Tá muito bom. OIM. Agora eu tenho que furar todos os furos dos pontos de solda para marcá-los exatamente onde eu quero que fiquem. E o Chris
tá saindo. Agora dependia apenas de mim terminar esse carro sozinho. Agora eu tô marcando cada furo que eu preciso fazer, onde a solda precisará ser feita enquanto o tempo ainda tá girando. E há muitos buracos que precisam ser feitos. Agora você pode estar se perguntando por que fazer isso em 24 horas em vez de fazer com calma do jeito que eu faço normalmente. Bom, eu vi isso como uma espécie de desafio pessoal. O que é realmente possível em 24 horas? Eu espero que vocês estejam gostando de assistir. Se você gosta, então não se esqueça de clicar no botão de se inscrever, pois isso ajuda muito o canal e é totalmente de graça. Basta clicar no botão de se inscrever, ainda tenho muitos furos pra fazer, então hora de furar. Com certeza essa será uma construção memorável. Eu fiquei trancado na unidade por 24 horas seguidas, reconstruindo o Nissan GT-R. Agora que eu marquei todos os furos que eu preciso fazer, eu tenho que remover a lateral traseira de novo e limpar todas as áreas onde eu vou soldar. E depois eu vou aplicar o Primer Head Screw sobre eles. Depois disso eu preciso aplicar a cola Panel Bond em todas as seções onde ela foi colada, como ao redor da tampa do tanque de combustível e no paralama. E eu fico até feliz de não ter soldado perto daquele bocal de abastecimento. Certo, é isso. Não há margens para erros. O painel de 1/4 tá de volta em andamento, e é um adesivo de painéis por ali, então eu tenho um pouco de tempo para colocar e posicioná-lo perfeitamente. Eu tô cansado. Ainda faltam 10 horas e meia e eu não posso cometer nenhum erro agora. Vamos fazer isso, vamos. O Primer Round Through também é aplicado na lateral traseira, então eu posso alinhá-la novamente. Eu não faço ideias de que horas são nesse momento, mas enquanto eu faço tudo isso, parece que o tempo tá passando ainda mais rápido. E o sol começou a nascer antes mesmo que eu percebesse. Assim que a peça central estiver no lugar, eu posso parafusar todas as ferragens nela, como a fechadura da porta e todos os outros pequenos detalhes. E agora tá na hora de soldar. Acho que estamos quase prontos para chamar a soldadora, ainda temos 10 horas restantes. Eu consegui passar a noite. Olha só. Vocês não têm ideia qual é a tentação de entrar no carro, ir pra casa e dormir um pouco. Mas isso vai ser muito gratificante. Se eu conseguir botar esse painel, porque se eu conseguir botar esse painel lateral e depois remontar o para-choque, isso vai ficar incrível. Ok? É isso. Agora não tem mais como voltar, eu aprendi a soldar apenas há um mês. Aqui estamos nós, num desafio de 24 horas, soldando o painel de um Nissan GT-R. Ok, vamos lá. Agora não tem mais volta. Preciso prender o painel lateral o mais próximo possível do resto do carro e depois soldá-lo. Na verdade, parece que tá tudo bem. Esse método de soldagem não é chamado de soldagem por pontos, é mais como soldagem por plug. Uma máquina de solda por pontos custa milhares de libras, mas já vimos muitas oficinas de funilaria e pinturas, muitos especialistas em reparos usando esse mesmo método com eficácia. Afinal, são muitas as soldas que prendem esse painel lateral. E eu sei muito bem disso. Ainda faltam 9 horas. Na parte traseira do carro, eu soldei a lateral no lugar e depois verifiquei se o vidro traseiro ainda encaixava. Eu tava um pouco preocupado em deformar o painel ou movê-lo um pouco e soldá-lo no lugar errado. Mas no geral, eu acho que eu tava progredindo bem. Para fazer as últimas soldas eu preciso remover a tampa do porta-malas, o que me permite colocar as correias por baixo e a máquina de solda, e depois disso eu preciso aplicar um primer de aderência. Agora, todas essas soldas estão com primer e qualquer metal exposto também está com primer. Pode não parecer a coisa mais bonita do mundo, mas quando o carro for pra pintura eu tenho certeza que a oficina vai retocar alguns dos meus trabalhos mal feitos. Mas agora dei uma olhada nesse lado e eu vi que o selante de juntas está presente em uma quantidade muito pequena ao redor das bordas entre os painéis e outras peças, então acho que poderíamos simplesmente replicar isso desse lado. Basicamente usando um pincel, porque não é tão, o que não é tão espesso quanto os que colocamos nos carros alemães, por exemplo. Então Hannah apareceu. Yay! Ai, meu Deus, você não tem muito tempo. 4 horas. Eu mal posso esperar pra ir dormir. Então, meu pai apareceu. Chegou amanhã e todos apareceram com tempo suficiente pra selar as costuras. Outro dos meus trabalhos menos favoritos. Eu já isolei a área onde precisa aplicar o selante de juntas e agora eu tô passando um pincel por cima. Isso apenas vai selar um espaço entre 2 painéis.
Novamente, tudo isso é para prevenção de ferrugem, e sabemos como esses Nissans têm tendência a enferrujar. Na verdade, apliquei mais selante de juntas do que a fábrica recomenda. Depois disso, posso começar a recolocar todos os painéis do carro, como a tampa do combustível, a tampa do porta-malas, juntamente com as dobradiças. Sim, eu sei que essa parte traseira ainda não tá pintada, mas ainda estamos instalando todos os acabamentos e painéis no carro. Primeiro porque eu quero ter certeza que elas ainda encaixam e todas estão alinhadas antes de serem pintadas. E segundo, eu quero que o carro pareça finalizado até o final do vídeo. Agora, eu não sei se eu tô mais ansioso pra terminar o carro ou pra que as 24 horas acabem. O GTR sobe de novo a rampa e a gente espera que seja a última vez. Meu pai e eu conseguimos levantar o para-choque traseiro com as luzes traseiras e depois as proteções inferiores. Aí, uma coisa que me preocupava e que agora não me preocupa mais tanto é que o para-choque ficou muito bem alinhado. Olha também a da porta. Porta nova, painel lateral novo. Melhor que um Rolls Royce. Todos os tapetes do porta-malas são recolocados e o meu pai na verdade consertou o acabamento que eu quebrei antes. Basta aplicar um pouco de cola na parte de trás e eu tenho certeza de que com um pouco de massa e tinta podemos deixá-lo perfeito de novo. Mas por agora estamos colocando tudo de volta no lugar para garantir que tudo esteja alinhado e, até o momento, tudo corre bem. Esse volante vermelho, na minha opinião, é absolutamente repugnante. Então, isso precisa continuar conforme descemos mais no carro, mas isso não é uma propriedade no momento. Precisamos avaliar a habilidade do Chris na instalação elétrica, principalmente na parte de alto-falantes e painéis das portas, para garantir que tudo funcione. Conforme a gente conecta a bateria, se tudo funcionar nessa porta, caso contrário, teremos que desmontar tudo de novo e reinstalar a fiação original. Ok, luzes funcionando. Aprovado em um teste. Janela. Desce até o fim, aprovado em 2 testes. Como que tá o alinhamento da janela? Eu acho. Aprovado no teste 3. O espelho... funciona? O espelho funciona. Sim. Último teste, que ele passou com louvor. Ele passou no teste. Tudo funciona na porta. Muito bem, Chris. Certo. Última coisa. Falta 1h30. Essas rodas precisam ser trocadas. Estão completamente destruídos, com pneus diferentes em todas as rodas. Aqui tá ele. É o George do Wheelmania e eu ainda não consigo ir embora. Ah, ele tem donuts. Yeah! George tá aqui vindo diretamente da Wheelmania com a peça final do quebra-cabeça. Ah, sim. Elas parecem boas. Também temos pneus Vossans no Murcielago. Claro, se você precisar de rodas, pneus ou qualquer tipo de reforma, a Wheelmania está à disposição. O pessoal com o link da descrição. Mas a maioria de vocês já sabe que com sorte isso dará o toque final, porque esses eram absolutamente terríveis. Comentei com o pessoal da Wheelmania que eu tava tentando esse desafio com o GTR e eles quiseram participar. E eles nos equiparam com algumas rodas Vossens de 20 polegadas com pneus Michelin PS4. Acho que é exatamente isso que o carro merece. Olha só. A Wheelmania terminou. Faltam 27 minutos. Ainda temos tempo. Acho que poderíamos ter feito mais, mas esse é o máximo que eu consigo suportar fisicamente e mentalmente. Eu preciso ver como são as 24 horas de trabalho agora e ver se isso realmente valeu a pena no final, mas eu acho que conseguimos um ótimo negócio com esse carro. Vamos esclarecer isso. Faltam 22 minutos. E é isso. Não consigo fazer mais nada. Eu tô fora. É isso. Um GTR 24 horas. Eu acho que a gente conquistou muito. Uma lateral traseira, uma porta. Eu tô completamente perplexo, mas será que tudo isso valeu a pena no final? Deixa eu lhe mostrar. O Nissan GTR custava
35.200 libras. Um GTR do mesmo ano e com a mesma quilometragem tá sendo vendido por mais de 53 mil libras. O meu tá categorizado, então naturalmente é vendido por menos. A porta, 350 libras. A bateria, 60 libras. E a porta traseira, 850 libras. E as rodas, claro, eram da Well Mania, que são a parte responsiva, e eu não vou discutir isso, né? O que eleva o custo total da construção para 36.460 libras. É claro que a traseira precisa de pintura, mas no geral eu acho que isso faz desse GTR um ótimo negócio. Ainda temos muito trabalho a fazer nesse carro, mas muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clique no botão de se inscrever, clique no botão de dar like e nos vemos no próximo vídeo. E até mais. 4, 3, 2, 1. Muito obrigado e boa noite. Dê uma olhada no GTR. Olha só. É uma pena que não tá totalmente pronto, mas você pode levar um tapa. I just can't deny giving me the best.